aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões e hoje eu trouxe um tema muito importante para a sua prova de residência, que cai bastante, que dá muita dúvida nos candidatos e que também tem uma aplicação muito grande no dia a dia de quem está aí na rotina do trabalho, beleza? Então, bora lá começar, vamos falar de infertilidade. Para começar, eu vou falar com vocês de alguns conceitos gerais para a gente definir o que é infertilidade. Então, tenta responder essa questão aí. Pessoal, vamos lá. O que é infertilidade? Infertilidade é quando após um ano de atividade sexual regular, sem uso de contracepção, nos diversos momentos do ciclo menstrual, aquele casal não consegue uma gestação. A infertilidade ela pode ser primária, quando os parceiros não têm filhos de relacionamentos anteriores, ou secundária, quando eles já têm filhos de relacionamentos anteriores, ou seja, eles já foram capazes de produzir uma gestação em um momento passado, ok? Quando que a gente vai investigar a infertilidade nesses pacientes? Para todo mundo é com um ano? Não. Nas pacientes que têm menos do que 35 anos, nas mulheres com menos de 35 anos, a gente espera um ano de tentativa para começar a investigação da infertilidade conjugal. Nas mulheres que têm a partir de 35 anos, com 6 meses e ausência de gravidez, a gente já pode iniciar essa investigação, ou a gente pode iniciar a investigação imediatamente aos 40 anos, porque a gente sabe que a taxa de gestação vai diminuindo com o avançar da idade, ou se aquele casal tiver alguma doença, alguma comorbidade, em que a chance de uma gestação espontânea já seja muito baixa. Então, por exemplo, aquela mulher que tem uma oligomenorreia muito importante, tem uma doença tuboperitoneal que vai impedir ela de gestar, por exemplo, endometriose muito grave. Ela tem, naquele casal, tem uma infertilidade de causa masculina provável. Então, a gente já precisa investigar e tratar essa causa masculina, ok? Então, são alguns exemplos para vocês entenderem que em algumas situações a gente não vai esperar todo esse tempo. Ok, pessoal. E o que é que causa infertilidade conjugal? 35% das vezes eu estou diante de fatores masculinos e os fatores tubários e ovulatórios femininos também respondem aí por aproximadamente 35% das causas e as disfunções ovulatórias por aproximadamente aí 15% das causas. O restante a gente tem quem, pessoal? A gente tem a infertilidade sem causa aparente, que responde aí por aproximadamente 10% dos casos de infertilidade e outras causas mais raras correspondem aos outros 5%, ok? Quando a gente olha só para a população feminina, aí a gente tem uma paridade de causas entre os fatores ovulatórios, 40%, e os fatores tuboperitoneais, também 40%. Qual é o conceito que eu quero que vocês levem daqui? Eu quero que vocês levem daqui que as causas de infertilidade, elas são aproximadamente distribuídas entre homens e mulheres. Portanto, a investigação será sempre do casal. Esse é um conceito que é muito abordado nas questões de residência. Sempre tem que investigar o casal, até porque a investigação da infertilidade masculina é muito mais simples do que da infertilidade feminina. Então, é muito custo efetivo a gente já começar essa investigação simultaneamente, ok? E se perguntar qual é a causa feminina mais comum, aí você vai saber que existe um empate técnico aí entre as causas ovulatórias e as causas tuboperitoneais, tá bom? Então, bora lá para a nossa questão. Aqui na FAMERP, em 2021, um casal deseja engravidar. Estão casados há 3 anos e 6 meses, tentando gestar e não conseguem. Então, percebam que a questão, ela nem deu margem para dúvida de que se tratava de infertilidade conjugal. 3 anos e meio, para você não ficar na dúvida. E esse padrão se repete, tá, minha gente? Nem sempre eles vão botar tempos ali limítrofes para gerar debate, gerar discussão, gerar recurso. Muitas questões trazem tempos assim bem acima, que é para não deixar dúvida que você está lidando com uma questão de infertilidade. A mulher tem 38 anos, é nuligesta, tem ciclos menstruais regulares e a menarca foi aos 13. Não tem dismenorreia, não tem dispareunia, não tem cirurgias prévias. Aparentemente é uma mulher de 38 anos, ígida. O homem tem 40 anos, também não tem cirurgias anteriores, não faz uso de medicações, não tem história de tabagismo e nem de etilismo. Ou seja, um casal aparentemente saudável que não está conseguindo gestar. A questão está perguntando se a gente vai ou se a gente não vai iniciar essa investigação. O que foi que a gente aprendeu? Abaixo de 35 anos,
é 1 ano. A partir de 35 anos, 6 meses. E a partir dos 40 anos na mulher, imediatamente. De toda forma, com 38 anos e tendo 3 anos e meio aí já de tentativas, esse casal já merece sim uma investigação, ok? Então a gente não vai mais esperar 6 meses, como está aqui na letra B. Na letra A, ele está falando que o marido tem 40 anos, mas lembra, esses pontos de corte de idade são da parceira, não são do marido, ok? Então a gente vai iniciar a pesquisa de infertilidade porque a paciente já tem 38 anos. E pessoal, preste atenção na letra D. Não cai nesse tipo de pegadinha. Vejam só. Não é que você não vai recomendar a gravidez porque ela será uma gravidez de risco devido à idade materna. Jamais. A gente sabe que a idade materna avançada aumenta alguns riscos na gestação, sim. Mas de forma nenhuma isso vai contraindicar uma gestação. Ok? O paciente precisa apenas ser bem orientada. Então não marca esse tipo de alternativa que ela está totalmente errada. Então a resposta aqui seria letra C. Bom? Pronto, agora a gente vai falar da infertilidade feminina, depois a gente fala da infertilidade masculina. Tenta responder essa daí. Pessoal, o que é que as questões vão cobrar da gente nesse tema? Eles vão querer saber se você sabe como é que investiga a infertilidade. É isso que vai estar no cerne da maioria das questões. Então, existem alguns pontos-chave para a gente investigar. O primeiro deles é o fator ovulatório. Então, você vai se fazer a seguinte pergunta. A minha paciente está ovulando? Professor, como é que eu sei na vida e na prova se minha paciente está ovulando? Você vai olhar se ela tem regularidade menstrual. Vamos voltar lá para a nossa aula do ciclo menstrual. Pessoal, para a paciente menstruar, ela tem que ter tido o pico de LH no meio do ciclo, ter ovulado, produzido o corpo lúteo, não ter havido a fecundação e aquele endométrio vai descamar quando o corpo lúteo deixar de funcionar. Não é assim? Então, se a paciente menstrua regularmente, obrigatoriamente ela ovula regularmente. Então, se a paciente tem regularidade menstrual, você já sabe que ela ovula. E essa informação vai estar lá no seu enunciado da prova. Ou a regularidade ou a irregularidade do ciclo menstrual, ok? Mas eu sou São Tomé, professor, eu só acredito vendo. Tá bom, vamos lá. Que exame a gente pede? Progesterona, pessoal. Progesterona aonde? No D21 ao D24 do ciclo, ou seja, no início para o meio da fase lútea do ciclo menstrual, que é quando o corpo lúteo vai estar no seu auge, produzindo grandes quantidades de progesterona. Então, valores acima de 3 nanogramas por ml já dão diagnóstico de ovulação e valores acima de 10 nanogramas por ml dizem que aquele corpo lúteo é um corpo lúteo muito bom, corpo lúteo funcionante, tá certo? Outra forma da gente fazer isso é com ultrassom transvaginal seriado. Como é que isso funciona? Ó, eu começo lá meu ultrassom no início do ciclo. A paciente menstruou, nos primeiros dias do ciclo eu faço um ultrassom. Eu vou ver vários folículos lá no ultrassom, porque está havendo recrutamento folicular. Enquanto o endométrio vai ser um endométrio linear, porque ainda não começou a grande produção estrogênica. E aí o ciclo avança. Quando o ciclo avança, eu vou ter a seleção do folículo dominante, produção de grandes quantidades de estrogênio. Olha o folículo dominante aqui. E aí o endométrio vai ficar um endométrio que a gente diz, ó, trilaminar, porque ele está preparado. O estrogênio agiu nesse endométrio e deixou esse endométrio bem espesso para receber aquela gestação. Massa. E aí ocorreu a ovulação. Quando ocorreu a ovulação, o que é que sobra do folículo? O corpo lúteo. O corpo lúteo é uma estrutura que tem ecos internos e grande vascularização ao Doppler periférica. Essa é a característica. Beleza. E lá no endométrio? O endométrio fica assim, ó, espesso e brilhante, tá, pessoal? Essa é a característica do endométrio. Ele fica bem espesso, aqui como ele é branco, e fica brilhante. Por que isso aconteceu? Pela ação da progesterona. A progesterona preparou esse endométrio para receber ali um embrião que deve estar chegando aí nos próximos dias. Então, a avaliação ultrassonográfica, avaliando o ovário e o endométrio, ajuda a gente a prever quando vai ocorrer a ovulação e até orientar um coito programado naquele momento, tá bom? Ok. Outra dúvida que tem muito é assim, ó, eu preciso avaliar a reserva ovariana da minha paciente? E aí, o que é que a gente precisa saber disso? Que não é uma avaliação para todas as pacientes. Ok? A gente não precisa fazer exames para avaliar a reserva ovariana de todas as pacientes. Quem é que a gente vai investigar? As pacientes acima de 35 anos,
as pacientes com infertilidade sem causa definida, as pacientes que têm história familiar de falência ovariana prematura, porque existem algumas doenças genéticas que têm um caráter familiar. Então, se a mãe da paciente, por exemplo, teve uma falência ovariana prematura, vale a pena investigar a sua paciente também. Se ela fez uma cirurgia ovariana prévia, será que essa cirurgia ovariana reduziu a reserva ovariana dessa paciente? A gente precisa investigar. Ou se ela não responde aos tratamentos de indução da ovulação ou está se preparando para fazer uma indução da ovulação, aí sim vale a pena a gente avaliar também, ok? Por que isso é importante, pessoal? Porque o melhor preditor de uma boa reserva ovariana é a idade da paciente. Olha aqui, ó, à medida que a idade da paciente vai avançando, a taxa de infertilidade também vai crescendo. Então, nas pacientes mais jovens, não precisa a gente avaliar a reserva ovariana, porque a chance dessa paciente ter uma reserva ovariana reduzida é muito baixa, tá? Agora, isso também não significa dizer que a minha paciente passou dos 35 anos, ela está fadada a ter infertilidade, jamais. Observa aqui, ó, aos 35 anos, a gente tem em torno de 20% de infertilidade, ou seja, as restantes das 80% das pacientes vão engravidar normalmente. Então, nada também de fazer terrorismo com seus pacientes, tá certo? Beleza. E aí, como é que a gente faz essa avaliação da reserva ovariana? Pessoal, existem vários métodos. Alguns que a gente não usa mais no dia a dia, eventualmente eles aparecem em prova. Um deles é o FSH no terceiro dia do ciclo. Lembra? Início do ciclo menstrual, o que é que está acontecendo? Recrutamento folicular. Se com FSH bem baixinho eu já consigo recrutar folículo, é porque a minha reserva ovariana é boa. Agora, se eu preciso subir muito o FSH para recrutar folículo, é porque minha reserva ovariana é ruim. Outro exame que eu posso fazer é o estradiol no terceiro dia do ciclo, inclusive associando esses dois exames, tá? A gente fazia também antigamente, hoje em dia raramente é feito, o teste do citrato de clomifeno. O clomifeno ele tem a capacidade de subir o FSH. Mas se eu faço o clomifeno e o FSH não sobe, é porque o FSH já era suficiente, já estava recrutando folículo. Então, minha reserva ovariana é boa. Agora, se eu faço o clomifeno e o FSH sobe, é porque precisou subir para recrutar folículo. Então, minha reserva ovariana era ruim. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem a inibina no terceiro dia do ciclo. A inibina é uma proteína produzida pelas células da granulosa. E, então, no início do ciclo ali, eu tenho muito folículo, eu tenho muita célula da granulosa, eu vou ter muita inibina. Se eu tiver pouca inibina, o raciocínio é inverso, beleza? Mas também está sendo pouco usada atualmente porque a gente tem exames melhores do que ela. Também podemos fazer a contagem dos folículos antrais no início do ciclo. Se eu tiver aí mais do que 6 folículos, eu tenho a reserva ovariana adequada, então faz lá a ultrassom e conta, ó. Conta os folículos, quantos tem lá. E aí chega nessa conclusão. Mas atualmente, o exame que a gente mais tem utilizado e que tem mais aparecido nas suas provas é o hormônio antimileriano. Pessoal, o hormônio antimileriano também é um hormônio produzido pelas células da granulose, então quanto mais folículo, mais hormônio antimileriano. Ele não sofre influência do momento do ciclo. Percebam que eu não coloquei o dia que você tem que fazer a dosagem do hormônio. Então, por isso, ele vem ganhando muito espaço, ele tem uma boa predição da reserva ovariana, tá bom? Então, o hormônio antimileriano maior ou igual a 1 significa uma boa reserva. Então, foi justamente isso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro cobrou agora em 2022, ó. Ele fala um pouquinho sobre infertilidade e pergunta os principais marcadores da reserva ovariana, qualitativa e quantitativa são respectivamente. Então, quais são os dois melhores preditores de todos esses que eu falei para vocês? Idade, a gente viu que a idade é o melhor preditor da reserva ovariana. E dos exames, qual é? Quantitativo, quem é? É o hormônio antimileriano. Ele tem uma boa predição, correlaciona bem e não sofre influência do ciclo menstrual. Então, a resposta aqui era a letra B. Nas outras alternativas, eu tinha outros fatores, outros exames que podem ser utilizados, mas ele perguntou aqui os principais. Então, letra B. Bom, e agora tentar responder essa daí. Saímos do fator ovulatório, que é a primeira coisa que a gente tem que olhar. A segunda coisa é o fator tubo peritoneal. As doenças que vão mexer na anatomia da tuba e dificultar o encontro ali do óvulo com o espermatozoide. E para fazer essa investigação, o exame que a gente usa inicial é a nossa famosa histerossalpingografia. Pessoal, na histerossalpingografia, a gente vai colocar contraste dentro do útero. Esse contraste vai sair pelas tubas
E se ele se exteriorizar aqui na cavidade pélvica, a gente tem a chamada prova de Cotte positiva, que ela pode ser positiva bilateralmente, é o exame normal, ou ela pode ser positiva unilateralmente, ou negativa bilateralmente também pode acontecer, como está aqui nessa figura, ok? Então, isso vai dizer para a gente se as tubas são pérvias ou se as tubas não são pérvias. Se existe algum fator anatômico obstrutivo ali. Qual é o exame padrão ouro para a gente fazer essa avaliação? Seria a videolaparoscopia, porque a gente veria essa anatomia tubária com visão direta e a gente já conseguiria, em alguns casos, corrigir essa anatomia. Mas a gente não vai fazer videolaparoscopia para todo mundo, é um exame invasivo, caro e não está amplamente disponível. Quem é que se beneficia da videolaparoscopia? As pacientes com prova de Cotte negativa e as pacientes com endometriose. São dois grupos de pacientes onde a videolaparoscopia está bem indicada, tá bom? E é justamente isso que esse tipo de questão, como a UFAL cobrou, gosta de fazer, e isso é recorrente nas provas de residência, minha gente. Então, ele fala lá de um casal infértil, diz que o espermograma do parceiro é normal para excluir o fator masculino, que a paciente tem dosagens hormonais adequadas, ela está dizendo para você, ó, tem reserva ovariana, não considera essas outras coisas, está tudo certo. Compatível com ovulação, ok? O próximo passo na propedêutica. Então, se eu investiguei o fator ovulatório, tá normal. Investiguei o fator masculino, tá normal. Eu vou fazer o que agora? O fator tubo peritoneal. E para investigar o fator tubo peritoneal, qual é o meu exame inicial? É a histerosalpingografia. Pessoal, o teste pós-coito é para avaliar alguns fatores imunológicos mais raros. Esteroscopia serve para a gente avaliar alguma distorção da anatomia do útero. A gente também não faz de rotina para todo mundo. É só se houver uma suspeita de uma malformação milleriana, por exemplo. E o ultrassom seriado a gente já viu que é para avaliar ali a ovulação da paciente, como a gente conversou há algum tempo atrás, tá bom? Então não precisa fazer esses exames para o fator tubo peritoneal. Para o fator tubo peritoneal, esterossalpingografia. Bom, e o fator masculino? Como é que a gente investiga o fator masculino? Tenta responder essa questão aí. Pessoal, o fator masculino é muito simples da gente fazer a nossa avaliação inicial. Ela consiste basicamente em avaliar o espermograma daquele homem, tá? Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês os parâmetros do espermograma, mas existem alguns que vocês precisam aprender. O primeiro deles é a concentração. É quantos espermatozoides tem naquele volume de ejaculado. Tem que ter mais do que 16 milhões, tá? Outra coisa, motilidade progressiva, né? Que pode aparecer também como tipo A e B somados, maior do que 30%. Vitalidade, formas vivas, espermatozoides vivos, mais do que 54%. E a morfologia de Kruger, morfologia maior ou igual a 4%, ok? Então, esses são os 4 parâmetros que vocês precisam memorizar, porque são os mais importantes. E aí, quais são os fatores de risco para você pensar, poxa vida, esse parceiro aí deve ter algum fator também que está relacionado com a infertilidade do casal. Se ele tem criptorquidia, se ele tem varicocele, distúrbios endócrinos, inclusive obesidade, história de infecções urogenitais atuais ou prévias, ou alguma alteração genética. Então, se tiver isso na história clínica do homem, é provável que ele tenha também uma alteração do espermograma, ok? Beleza. E aí a gente precisa aprender a nomenclatura, porque o que mais cai disso daqui é justamente a nomenclatura. Então, vamos aprender, vai ficar fácil. A, pessoal, A significa negação. Então, se eu digo azou, zou é o quê? Zou é os bichinhos, os espermatozoides. Então, não tem bichinho. Se não tem bichinho, é porque é a ausência dos espermatozoides, tá? Oligozoospermia. Então, tem pouco bichinho. Se tem pouco bichinho, é porque a concentração é baixa. Então, menos de 16 milhões. Astenospermia também pode aparecer como astenozoospermia. Significa que os bichinhos estão cansados, com astenia. Ou seja, a motilidade progressiva é baixa. E por último, teratospermia. Terato significa que tem uma forma distorcida, ou seja, não tem formas normais. É quando aquela morfologia é inferior a 4%, tá certo? Quando é que eu vou pedir cariótipo desse homem? Se eu tiver uma azoospermia não obstrutiva, preste atenção. Se eu tenho uma obstrução, é fácil de entender
que os espermatozoides não vão atravessar o ducto deferente para serem ejaculados. É fácil. Mas se eu tenho uma azoospermia e não tenho um fator obstrutivo, gente, por que está acontecendo? O que está acontecendo com esses espermatozoides aqui? Então, eu preciso fazer um cariótipo desse homem, tá? Da mesma forma, se eu tiver uma oligozoospermia severa, menos do que 1 milhão por ml. São as duas indicações de fazer cariótipo masculino, tá bom? Então, bora lá para a nossa questão da Santa Casa de Misericórdia. Questão típica de espermograma em prova de residência. Ele vai dar os valores e vai perguntar a alteração. É assim que vai cair, tá, minha gente? Então, vamos lá. Nosso paciente tem, volume, não é tão importante a gente aprender volume, cai muito pouco, tá? Então, concentração, qual era o nosso valor de referência? 16. Então, tem menos do que 16, eu já sei que eu tenho uma oligozoospermia, não é assim? Ok. Motilidade, formas progressivas, lembra, tem que ser maior do que 30%. Eu tenho 40%, então tem motilidade. Então, eu não posso chamar de asteno, tá? Então, onde tiver asteno aqui, a gente já descarta. Morfologia, menor do que 4%, lembra? Para ter alteração tem que ser menor do que 4%. O normal é a partir de 4%. Então, se eu tenho alteração, eu tenho teratospermia, beleza? Então, aqui eu tenho uma oligoteratoospermia. Hipo não existe, tá, pessoal? Esse prefixo aqui não é utilizado no espermograma. Não é hipo, é oligo. Okay? O prefixo que a gente usa é oligo. Então, resposta B de bola. Então, aprendam os valores de referência e aprendam a nomenclatura. É a grande maioria das questões, tá? Agora, tenta responder essa daí. Então, pessoal, eu trouxe essa questão aqui para fazer um complemento do que eu tinha dito para vocês até agora. Então, preste atenção, caiu no Maranhão em 2021. Ele fala um pouquinho de infertilidade conjugal, da propedêutica e pergunta: qual dos exames abaixo não é obrigatório para uma avaliação inicial do casal infértil? Então, essa questão vai juntar tudo aquilo que a gente vem falando até agora. Então, vamos entender aqui, na letra A, dosagem do FSH e do hormônio antimileriano servem para avaliação da reserva ovariana? Servem. Nem sempre a gente precisa pedir, mas estão lá, fazem parte da nossa avaliação inicial, junto com a história de menstruação da nossa paciente. Ok. Espermograma serve para avaliação do fator masculino? Serve. E faz parte da nossa avaliação inicial. Lembra? Praticamente é igual homens e mulheres em relação às causas de infertilidade. Tem que investigar sempre os dois. Esterossalpingografia, avaliação do fator tubo peritoneal. É assim? É assim, a gente conversou sobre isso. Então, esses 3 itens aqui, pessoal, é a nossa avaliação básica do casal infértil. Agora, a esteroscopia, e eu já comentei isso aqui com vocês hoje, a esteroscopia entra naquelas pacientes que têm uma suspeita de uma alteração mileriana ou de algum fator anatômico uterino que está impedindo ela de gestar. É a minoria dos casos e a gente só vai pedir esteroscopia no segundo momento, depois dessa avaliação inicial, se a gente estiver suspeitando de algum fator ou se a gente não chegou a algum diagnóstico conclusivo. Então, quem é que não faz parte da avaliação obrigatória? A esteroscopia, ok? Então, lembrem, esses 3 itens aqui é a nossa propedêutica básica do casal infértil, tá bom? Professor, entendi como é que faz a investigação, entendi a etiologia, entendi o conceito, quando é que eu vou investigar e o tratamento. Então, vamos falar sobre isso? Tenta responder essa questão aí. Bom, pessoal, o tratamento na infertilidade, ele começa com as famosas mudanças do estilo de vida. Então, você tem que dizer para o casal que eles precisam perder peso, tá? Que eles precisam parar de fumar, reduzir o consumo de álcool e cafeína, ou seja, adotar um estilo de vida mais saudável. Isso tem interferência aí na saúde dos gametas também, ok? E aí, a gente vai depender da nossa causa base. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma infertilidade sem causa aparente, lembra, é 10% de todos os casos. Eu posso manter esse meu casal em conduta expectante e dizer para eles que a grande maioria dos casais, em 1 a 2 anos, vão conseguir uma gestação natural. Então, eles devem continuar tentando. Mas que outras opções a gente tem? Por exemplo, fazer a indução da ovulação. Estimular o ovário a ovular nessas pacientes onde o fator ovulatório é a causa base ou nas pacientes com infertilidade sem causa aparente. E para fazer essa indução da ovulação, eu tenho algumas drogas, como o citrato de clomifeno, o letrozol,
a utilização das gonadotrofinas, beleza? A gente geralmente começa com clomifeno ou com letrozol, que tem um uso mais simples, e aí no segundo momento, quando a gente não consegue, a gente passa para as gonadotrofinas, ok? Como é que a gente faz o clomifeno, por exemplo? A gente faz, ó, clomifeno aqui por 5 a 7 dias, no início do ciclo, vai acompanhando com ultrassom até identificar o folículo dominante, e aí programa o coito para aquela época, para aumentar a chance de gestação, tá? Basicamente é isso. O que a gente tem que ter cuidado aqui é com a síndrome da hiperestimulação ovariana, que é quando a gente induz a ovulação, mas a gente estimula demais aquele ovário. Ele libera muitos fatores vasoativos que vão aumentar a permeabilidade vascular e pode levar aí a derrames cavitários. Então, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, e pode ser potencialmente grave, tá bom? É o cuidado que a gente tem que ter. Ok, mas se não deu certo, né, do ponto de vista conservador e medicamentoso, a gente vai lançar a mão aí das nossas técnicas de reprodução assistida. E aí, de forma simples para a gente entender. A mais simples que tem é a inseminação intrauterina. É você coletar os gametas masculinos, os espermatozoides, e colocar eles lá no útero da paciente. Quais são as situações onde isso faz sentido da gente utilizar? Na infertilidade sem causa aparente. Eu vou dar uma ajudinha lá nos espermatozoides, né? Colocar eles mais perto do óvulo. Fator masculino. Então, se, por exemplo, aquele paciente tem lá um espermatozoide numa concentração baixa, tá? Se eu pegar o espermatozoide e colocar lá dentro do útero, eu estou aumentando a chance deles conseguirem fazer a fertilização. Ou se, por exemplo, eu tenho um fator obstrutivo no colo uterino da paciente. Então, o que está acontecendo? Os espermatozoides não estão conseguindo vencer a obstrução. Então, eu vou fazer o serviço para eles. Eu já vou colocar eles lá próximo do óvulo. Eu estou aumentando a minha chance de concepção, tá bom? Agora, tem outras situações onde não adianta fazer inseminação intrauterina que não vai funcionar. Aí a gente parte para a famosa fertilização in vitro, onde eu vou coletar gameta masculino, gameta feminino e colocar eles em contato. Isso pode acontecer da forma convencional, eu simplesmente coloco eles no mesmo ambiente e deixo que a fertilização ocorra naturalmente, ou posso fazer a nossa famosa ICSI, né, a injeção intracitoplasmática dos espermatozoides, que é eu jogar o material genético do espermatozoide dentro do óvulo, ok? Então, eu estou fazendo o máximo que eu posso ali para aumentar a chance de concepção, ok? Situações onde isso pode ser utilizado. Infertilidade sem causa aparente. Então, percebam que os casais com infertilidade sem causa aparente, você pode ir passando pelos vários pontos do tratamento à medida que eles forem falhando, tá? Se o fator é tubário, pensa comigo, a trompa está obstruída, adianta eu fazer inseminação intrauterina? Não. O espermatozoide vai continuar sem conseguir chegar no óvulo, porque a trompa está obstruída. Aqui eu tenho que fazer a fertilização. O fator masculino em algumas situações. Então, por exemplo, eu tenho aqueles espermatozoides não progressivos. Não adianta eu colocar eles lá dentro que eles não vão conseguir chegar. Então, eu adianto o trabalho deles e coloco dentro do óvulo, tá? Pacientes com falência ovariana prematura. Essas pacientes, em geral, têm uma baixíssima reserva ovariana, a chance de contracepção é muito baixa, então vale mais a pena eu acelerar o processo, tá? Ou se eu preciso fazer aí um diagnóstico pré-implantação. Então, eu faço essa fertilização, olho aquele embrião, vejo se ele tem alguma alteração genética e aí, se não tiver, eu faço a implantação já do embrião fecundado no útero, tá bom? Professor, isso cai em prova? Cai, mas em geral cai em prova de R4, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para ficar bem claro para vocês. Em geral, prova de acesso direto não vai entrar tanto nesses detalhes. Então, eu trouxe essa questão aqui da Unifesp, de 2021, mas percebam que era uma prova de R4. Então, eu tenho um homem infértil, de 33 anos, e ele tem menos de 1 milhão de espermatozoides por ml. A gente já falou sobre isso aqui. O que é que a gente tem que fazer quando um homem tem menos de 1 milhão de espermatozoides por ml? Vocês lembram? É fazer cariótipo desse homem. Estão lembrados? Então, a gente já sabe que a gente vai fazer cariótipo desse paciente. Ok. A esposa apresenta ciclos ovulatórios e tubas pérvias. Pessoal, percebam, mesmo a paciente tendo ciclos ovulatórios, mesmo a paciente tendo tubas pérvias, vai adiantar eu pegar um paciente que tem menos de 1 milhão de espermatozoides por ml de ejaculado e fazer uma inseminação intrauterina, por exemplo, a chance de contracepção é muito baixa. Em geral, a gente vai estar perdendo tempo
e recurso também desse casal. Então, o que é que a gente faz? Ó, a gente faz o cariótipo, porque ele tem menos de 1 milhão de espermatozoides por ml, e a gente faz o ICSI, a injeção intracitoplasmática dos espermatozoides. É uma forma fácil da gente resolver esse problema. Fácil entre aspas, tá, minha gente? Então, ó, essa seria a nossa melhor opção. Mas vamos ver as outras para vocês entenderem? Inseminação intrauterina. A gente já viu que não adianta. A concentração é muito baixa. Vamos estudar o ducto deferente desse homem, ver se a gente resolve esse problema. Pessoal, ele tem menos de 1 milhão de espermatozoides por ml. Não adianta a gente ir ali atrás do ducto deferente, ver se tem algum problema. É perda de tempo. Colhe o espermatozoide que ele tem e faz o ICSI, que é mais fácil. Letra D. Pesquisa de espermatozoides na urina após masturbação. Tentar coletar ali aquele último espermatozoide. Não é custo efetivo, tá, minha gente? E fazer fertilização in vitro. É o mesmo raciocínio. O número de espermatozoides é muito baixo. Eu colocar eles ali no meio de cultura, junto com o óvulo, a chance de concepção continua sendo baixa, tá bom? Então, nesse caso aqui, a nossa melhor opção é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides com avaliação do cariótipo devido ao volume de espermatozoides no ejaculado, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda para a gente, deixa nos comentários que a gente vai responder a dúvida de todo mundo. Segue a gente nas redes sociais, dá um gostei aí no vídeo, vai ajudar muito a gente a produzir esse conteúdo para vocês. Espero vocês no nosso próximo vídeo e um forte abraço.